Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos sob a proteção de Deus e declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Dispenso a execução do hino de testemunhar. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Boa noite a todos. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. João Fernando Floriano. Presente. Leandro Francisco. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Presidente, todos os nossos colegas se encontram nesta casa hoje. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 23ª sessão ordinária. Aos 23 dias do mês de junho de 2023, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, reuniu-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pelo primeiro secretário, vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo o quórum regimental, a presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da 22ª sessão ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação sendo aprovada por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. A vereadora Margarete da Silva Martins apresentou as seguintes proposições. Requerimento número 67 de 2023, solicitando a manutenção e instalação de iluminação pública na rua Leandro Tomás Francisco, entre a rua João Manuel Mendes e José da Silva Costa, bairro Laranjeiras. Requerimento número 68 de 2023, solicitando resposta quanto ao requerimento número 51 de 2023 e requerimento número 58 de 2023, quanto ao pedido de manutenção da iluminação pública em algumas ruas. O vereador Jairo Ronaldo Correia apresentou as seguintes proposições. Requerimento número 69 de 2023, solicitando a instalação de faixa de pedestre elevada nos seguintes locais: bifurcação do bairro Siqueiro, especificamente em frente ao bairro Gabi, próximo à escola do bairro Varginha e próximo à ponte do bairro Varginha. Requerimento número 72 de 2023, solicitando seja realizado o desassoreamento do rio Ribeirão, na localidade de Varginha, visto que as constantes chuvas provocaram a erosão do solo. Os vereadores João Fernando Floriano e Rosilene Faísca da Silva apresentaram o requerimento número 71 de 2023, solicitando seja realizado um estudo de viabilidade para a instalação de faixas de pedestres elevadas na rodovia SC437. O vereador João Fernando Floriano apresentou as seguintes proposições. Requerimento número 73 de 2023, solicitando com urgência a Secretaria de Obras do município que seja efetuada a manutenção da estrada que interliga o bairro Estiva com a cidade de Capivari de Baixo, especificamente próximo à ferrovia. Indicação número 23 de 2023, indicando a criação do projeto de lei complementar para a instituição da política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, criar a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil e aumentar o repasse financeiro. Indicação número 24 de 2023, indicando ao Poder Executivo a criação do programa Calçada Legal. A vereadora Rosilene Faísca da Silva apresentou o requerimento número 70 de 2023, solicitando a manutenção e instalação de iluminação pública nas seguintes ruas: Rua Alvino Manuel Borges e Servidão Paulo Gonçalves Vieira, bairro Santiago. Após a leitura das proposições, o secretário realizou a leitura do projeto de lei ordinário
Ordinária número 14 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que institui a gratificação mensal ao pregoeiro e equipe de apoio do Poder Legislativo e da outras providências. Do projeto de lei complementar número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Os projetos foram encaminhados para as comissões. Posteriormente, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 26 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar comodato de veículo público para uso do Conselho Comunitário de Barreiros em Pescaria Brava, Santa Catarina, e estabelece outras providências. Projeto de lei ordinário número 18 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA e do e abre crédito nacional especial. Projeto de lei ordinário número 17 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a parcelar dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências. O vereador João Fernandes Moicano solicitou que fosse colocado em única votação, visto o regime de urgência dos referidos projetos. A presidente colocou o pedido do vereador em discussão e votação, como sendo aprovado por todos. Após a aprovação do pedido do vereador, os projetos foram colocados em única votação, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matérias para discussão da deliberação sobre a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 27 de junho de 2023, às 19 horas. Presidente, essa é a ata da 23ª sessão ordinária. Coloque em discussão e votação a ata da 23ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura das proposições e projetos de lei constante da ordem do dia. Temos aqui o ofício circular número 038 de 2023, da Secretaria de Educação e Esportes, assunto palestra, terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, prevenção à violência nos ambientes escolares e minimização de perdas. No interesse de promover orientações aos profissionais da educação, a Coordenadoria Regional de Educação do Laguna e a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, juntamente com a Polícia Militar, promoverão uma palestra com o tema Terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, prevenção à violência nos ambientes escolares e minimização de perdas. Momento em que será apresentado o modelo de plano de contingência de segurança escolar, elaborado e aprovado pelo Grupo de Trabalho da Rede de Segurança da Polícia Militar. A construção do plano de contingência para as unidades de ensino visa garantir resposta imediata no caso de incidente indesejado, agindo de forma técnica, responsável e eficiente em situações anormais e adversas que possam ocorrer no ambiente escolar. A realização da palestra tem como público-alvo os gestores escolares das escolas e creches autorizadas na cidade de Pescaria Brava, devendo contar com a presença do gestor escolar, equipe técnica de apoio, secretários, especialistas, assessores e assistentes e professores da rede municipal e estadual de ensino, e os vereadores são nossos convidados. Será dia 27, matutino, dia 28, vespertino de junho de 2023, horário 10h30, das 12h15h30 às 17 horas, local na Câmara dos Vereadores de Pescaria Brava, Alita Santos Cornélio, secretário da Educação. Requerimento número 74 de 2023. O vereador Rinaldo Rodrigues, que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, G.R. Comper, a seguinte proposição. Considerando as constantes reclamações dos munícipes quanto à instalação da lombada na rodovia C437, próximo ao Simplifica Pescaria Brava, e considerando os acidentes automobilísticos ocorridos após a sua instalação, solicito com urgência a substituição da lombada por uma faixa de pedestres elevada. A justificativa: a faixa de pedestre elevada melhora as condições de acessibilidade e segurança dos
automóveis. Sala das sessões, 7 de junho de 2023, Rinaldo Rodrigues, vereador do PSDB. E o requerimento número 75 de 2023, o vereador João Fernandes Doriano, que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado à Secretaria de Saúde e ao Prefeito Municipal de Pescaria Brava a seguinte proposição. O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos vem realizando atendimentos ambulatoriais e internações aos munícipes de Pescaria Brava, sem receber qualquer incentivo financeiro. Considerando a necessidade de celebração de um convênio entre o município de Pescaria Brava junto ao referido hospital, solicita seja disponibilizada uma data para realizarmos uma reunião em conjunto com o chefe do Poder Executivo, secretário de Saúde e Poder Legislativo para viabilizarmos o convênio para repasse de valores ao Hospital de Lagoa. Sala das sessões, 27 de junho de 2023, João Fernandes Doriano, vereador do PP. Senhor presidente, eu gostaria de escrever esse requerimento do João, número 75? Eu também. Então, acho que vamos votar todos, vereador João, todos vão subscrever. Obrigada, vereador. E para a leitura, o projeto de complementar número 25 de 2023, que emenda e institui tributo de competência municipal e estabelece o sistema tributário de Pescaria Brava. Esse projeto do Poder Executivo apenas para a leitura. Trata-se de projeto de lei com o escopo de atualizar e reorganizar o Código Tributário Municipal, visto que a lei original, criada no ano de 2013, passou por inúmeras alterações, sendo que algumas alterações ocasionaram conflito entre dispositivos legais, gerando confusão e dificuldade para o fisco e contribuintes analisarem o Código Tributário Municipal. Além disso, pretende-se com o presente projeto de lei a simplificação do Código Tributário Municipal, bem como a redução de taxas municipais, a exemplo da taxa de fiscalização, de localização e funcionamento, popularmente conhecida como taxa de alvará, a fim de obter-se em diversas situações na justiça fiscal, visto que inúmeras atividades sofrem com a oneração excessiva e desproporcional. O presente projeto de lei também tem o escopo de promover a reforma da tabela de valores relacionados à taxa de fiscalização e de localização e funcionamento, pois a tabela atual conta com poucos usos sinais, o que torna extensa e de difícil compreensão. Com a alteração que se pretende através desta propositura, a tabela passará a contar apenas com a seção SENAI e o valor por porte. Outra alteração importante refere-se à alteração da forma de cálculo das penalidades por atraso no cumprimento de obrigações tributárias, a exemplo da multa demora e juros demora. Atualmente, a multa demora é representada pelo percentual de 20%, independentemente da quantidade de dias em atraso, bastando um único dia. Com a alteração que se propõe, a multa demora passará ao percentual de 0,25% por dia de descumprimento, limitado ao total de 20%. Assim, somente incidirá a multa total com atraso que ultrapasse 80 dias. Já com relação ao juros de demora, é oportuno registrar que atualmente é representado pelo percentual de 1%, independentemente da quantidade de dias em atraso. Com a alteração que se propõe, os juros de demora passarão ao percentual de 0,03% por dia de descumprimento, limitado ao total de 1%. Assim, somente alcançará os atuais 1% a cada 30 dias de atraso. Percebam, novos vereadores, que se pretende com a presente propositura simplificar a vida do contribuinte bravense, bem como reduzir a carga tributária com a devida responsabilidade fiscal. Dito isso, oportuno consignar que a presente propositura resultará na redução de arrecadação municipal, no tocante ao percebimento de valores relacionados à taxa de fiscalização, de localização e funcionamento, bem como no que se refere à cobrança de juros e multa pela norma. Ocorre que a referida renúncia será recompensada com a criação da taxa de fiscalização de aterros e depósitos de resíduos sólidos.
referente à fiscalização para a concessão de licença especial para operação de aterros, depósito de resíduos sólidos, a fim de localizar no município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Isso considerando que o município conta com pelo menos um aterro sanitário em operação. A presente propositura também amplia as possibilidades de pagamento dos tributos municipais, autorizando o município a implantar como forma de pagamento cartões de crédito, débito, transferência bancária, PIX e aplicativos de mensagens. Outra alteração importante refere-se à instituição do domicílio eletrônico para fins tributários de posturas e obras em que a pessoa jurídica ou pessoa física poderá receber informações, notificações, requisições de documentos, auto de infrações, lançamentos tributários e qualquer outro aviso legal por meio eletrônico. A presente legislação tributária também recepciona o redutor obrigatório de multas previsto no artigo 18 da Lei Complementar número 123 de 2006 do Simples Nacional. Por fim, e de extrema importância, destacar que a reforma do Código Tributário mantém todos os atuais critérios para a concessão de isenções fiscais e ainda amplia a isenção para contribuintes inscritos no Cadastro Único do Governo Federal em situação de pobreza. Além disso, mantém inalterada a alíquota do IPTU e os valores da planta genérica de valores, não resultando em qualquer majoração no tocante ao IPTU. Em sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências, solicito a aprovação da propositura e aproveito o ensejo para renovar os protestos deste de consideração, subscrevemos Lorivaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal em exercício. Aqui são vários dados, né, presidente? E esse projeto está em interior ali no site da Câmara Municipal. Esse projeto apenas para a leitura. Para a primeira votação, o projeto de complementar número 27 de 2023, de 13 de junho de 2023, que tem como escopo altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 64 de 2018, dispõe sobre o quadro do pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, estabelece outras providências, realizadas sob leitura em 20 de 6 de 2023. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido desse projeto de muita votação, de aproximação do recesso. Vou colocar mais em votação, tá? O seu pedido. E também para a primeira votação, o projeto de lei ordinário número 14 de 2023, de junho de 2023, que institui a gratificação mensal ao pregoeiro e equipe de apoio do Poder Legislativo e da outras providências. Esse projeto aqui da Casa, do Poder Legislativo, realizado sob o dia 26 de 2023. Para a primeira votação, eu também gostaria de pedir para a primeira votação devido à aproximação do recesso, presidente. Vou fazer o pedido para o vereador e São esses os requerimentos e indicações do projeto para a noite de hoje. Logo em discussão e votação, requerimento número 74, de autoria do vereador Reinaldo, em discussão. Presidente, tem discussão só para... Eu ia falar em discussão, eu queria se inscrever, mas tudo bem, vereador, está aberta a palavra. Para alguns esclarecimentos, nós já tivemos nessa lombada várias discussões. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão aqui presentes, que nos assistem pelas redes sociais, que vão ver a casa cheia, aos nossos colegas aqui. Essa lombada é aquela famosa ali em frente ao novo, a defesa do Simplifica Pescaria, realmente está dando muita discussão, tanto nas redes sociais como com as pessoas também que a gente conversa. Realmente, aparentemente, ela pegou o pessoal um pouco de surpresa e algumas pessoas se esquecem e acabam passando com uma certa velocidade. E nós já tivemos ali alguns acontecimentos ali de queda, principalmente de motociclista. Felizmente, nenhuma com lesões graves, mas com algumas lesões pequenas, né, fora da perda material. E essa lombada está bem próxima ali do atendimento da prefeitura. E, por coincidência, a gente tem um estacionamento em frente ao outro lado da rua. Muito se comentou que essa lombada estaria fora de padrão, mas não. Hoje o nosso pessoal melhorou olhando e realmente ela está dentro das normas, com 1,60 m, 1,50 m de largura, altura, tudo dentro das normas. Porque a gente não estava acostumado com aquele modelo de lombada. E como ela pertence ao Estado, a prefeitura não pode simplesmente chegar ali e arrancar.
Então, eu até gostaria da participação dos meus Pedir colegas para aqui. ser levado. O local ali acho que exige uma faixa de pedestre, o motivo do nosso estacionamento da prefeitura ficar ao lado do posto. Eu queria que pedir a colaboração de todos os vereadores e a gente, a partir de amanhã, fazer um mutirão aí, conversar com o pessoal do Estado para ver se a gente consegue dar uma melhorada naquela lombada. Eu até vou passar para você que hoje eu, em contato com o secretário Jeff, que as pessoas vieram muito me cobrar, e eu conversando com o assessor dele, ele vai passar para o secretário ver o que ele pode fazer, porque o engenheiro daqui disse que está tudo certo, correto, só que a gente pediu para ser elevado, né? Então ele ficou de me ligar até amanhã para ver o que ele pode fazer. Aí eu até disse que nós tínhamos feito um requerimento semana passada, né? Aí com esse aqui vai ajudar mais ainda, então vamos ficar esperando a resposta do secretário. Eu vi o pessoal até cobrando do funcionário da prefeitura a retirada da lombada, mas a prefeitura não pode fazer isso, é uma SC, pessoal, isso é um crime. A Secretaria de Obras não pode mexer, até porque se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser de quem retirou a lombada sem nenhuma autorização para isso ser feito. Então a gente tem que fazer tudo dentro dos trâmites legais. O que a gente pode fazer, a partir de amanhã, fazer uma pressão aqui, nós no Legislativo, também lá no Executivo, para a gente ver se consegue essa melhoria ali, fazer essa faixa de pedestre. Boa noite, obrigado pela participação. Então, cabe a discussão, né? Em votação, os convidados permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloco em discussão e votação o requerimento 075 de 2023, de autoria do vereador João, que foram todos os vereadores, tá? Subscreveram esse requerimento. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloque em votação o pedido de única votação apresentado pelo vereador Reinaldo, quanto ao projeto de lei ordinário número 14 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que institui a gratificação mensal ao pregoeiro, equipe de apoio do Poder Legislativo e de outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloque em única votação o projeto de lei ordinário número 14 de 2023, de autoria do Poder Legislativo. Em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloque em votação o pedido de única votação apresentado pelo vereador Reinaldo, quanto ao projeto de lei complementar número 27 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivo da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira e o vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, estabelece e outras providências. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloco em única votação o projeto de lei complementar número 27 de 2023, da autoria do Poder Executivo. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Conforme dispõe o regimento interno, concedo-vos a palavra aos vereadores por 3 minutos. Só queria agradecer a presença de todos e dos assessores aí do deputado, Pepe Colasso. Obrigada aí, ele não pôde vir, agradeço a presença de vocês. E após o encerramento da presente sessão ordinária, teremos a sessão solene, da entrega da homenagem ao atleta Vinícius Isidoro, ao padre
amigo aqui da nossa comunidade aqui do 37. E considero o artigo 142 do regime interno dessa Casa Legislativa, que dispõe sobre as sessões ordinárias na Câmara, e informo que estaremos em recesso parlamentar no próximo dia 30, sexta-feira. As sessões estarão suspensas durante o período de 30 de junho a 30 de julho, retornando no dia 1º de agosto no seu horário regimental. Mas só para deixar dito, né, que a sessão ordinária estará suspensa durante o período em que, então, a Câmara, os funcionários, estarão das 7 às 19 horas, tá? A Câmara continua aberta para o povo. Quem precisar, é só chegar aqui e conversar com os assessores, ou quiser entrar em contato com algum vereador, a gente retorna aqui nessa casa. Em nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 1º de agosto de 2023, às 19 horas. Obrigada e boa noite.